Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. As forças de segurança do estado receberam 62 novas viaturas. O governo federal anunciou o repasse de 65 milhões de reais para ajudar os municípios atingidos pelas enchentes do Vale do Taquari. A empresa de distribuição de energia elétrica, CE Equatorial, foi multada em mais de 24 milhões de reais. O anúncio foi feito pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado. E ainda, hoje é Dia das Bruxas e vamos relembrar os crimes na Rua do Arvoredo, que aconteceram lá em 1863, mas até hoje são muito comentados pelos porto-alegrenses. É agora no Ubra Notícias. As forças de segurança do estado receberam 62 novas viaturas. Os veículos foram distribuídos para a Brigada Militar, Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. O investimento é de 18 milhões de reais e beneficia diretamente 33 municípios gaúchos. Foram 62 viaturas entregues, 40 foram destinadas para a Brigada Militar, 16 para a Polícia Civil e 6 para o IGP. Viaturas semi-blindadas que são adquiridas para o nosso efetivo da segurança, porque, como sempre dissemos, é importante dar segurança para quem faça segurança. Isso é fundamental para que os nossos servidores da segurança pública tenham a capacidade de fazer o enfrentamento à criminalidade com recursos técnicos e tecnológicos que nos permitam garantir essa redução de criminalidade que a gente está observando no Rio Grande do Sul, preservando a vida dos nossos policiais. Os carros foram adquiridos com recursos provenientes de verbas e emendas parlamentares federais, de programas estaduais e fundos federais. Vamos continuar nesse mesmo curso para repor os efetivos policiais, aumentarmos o nosso efetivo e conseguirmos com isso ter a capacidade de fazer o enfrentamento da criminalidade dos pequenos municípios do interior aos grandes municípios da região metropolitana ou outros de outras regiões do estado, reconhecendo a qualidade e a capacidade dos homens e mulheres que compõem as nossas forças de segurança. O governo federal anunciou o repasse de 65 milhões de reais para ajudar os municípios atingidos pela enchente no Vale do Taquari. Vamos conferir. Ao todo, mais de 65 milhões de reais serão repassados aos municípios. O dinheiro será usado para reequipar hospitais, postos de saúde, creches, escolas e também na aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos diversos, assim também com ônibus escolares. Esse anúncio é fruto de um trabalho conjunto das equipes dos municípios atingidos. O anúncio do repasse dos 65 milhões de reais foi feito essa semana na cidade de Lajeado. Desse total, 32 milhões vão ser destinados para reequipar os hospitais destruídos pela tragédia natural do início de setembro. 18 hospitais vão receber os repasses. As instituições estão localizadas nas cidades de Antagorda, Arvorezinha, Bom Retiro, Cruzeiro do Sul, 2 Lajeados, Encantado, Estrela, Ilópolis, Lajeado, Marquês de Souza, Mussum, Nova Brécia, Putinga, Progresso, Roca Salles, Teutônia e Venâncio Aires. Já a área da educação vai receber mais de 29 milhões de reais, que vão ser usados para o transporte escolar e aquisição de materiais, mobiliários e vários equipamentos para escolas e creches da região do Vale do Taquari. Grande parte desse valor vai ir para a compra dos ônibus escolares para 7 municípios, sendo eles Arroio do Meio, Colina, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Roca Salles e Mussum. A construção e reconstrução de escolas e creches devem acontecer através de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, que recebe propostas das prefeituras. A gente recebeu as propostas dos municípios, através do FNDE, através da Secretaria de Educação Básica. Nós destinamos, logo no início, nós colocamos à disposição 35 milhões para os municípios, para compra de equipamentos, laboratórios, equipamentos, ônibus escolares, enfim, para equipar as escolas novamente. Dessas, hoje nós estamos liberando aproximadamente, aliás, já está todo empenhado,
30 milhões de reais para os 10 municípios aqui. E tem 3 municípios que apresentaram agora no dia 27 de outubro, recentemente agora as propostas, está sendo analisado, mas já tem recurso lá ouvindo a conversa para a gente atender também essas demandas. Em relação à construção de novas escolas ou creches, a gente está aguardando todos os projetos, prefeitos e prefeitos, para serem apresentados. A partir desta terça-feira, o pagamento das passagens da Transurb vai ter uma nova mudança. Os usuários vão poder pagar seus bilhetes nas catracas do TEU de forma rápida, utilizando um QR Code gerado através do aplicativo de celular KIM. O novo método torna o processo completamente digital e vai eliminar a necessidade dos cartões físicos do TEU ou até mesmo do dinheiro. A nova modalidade de pagamento vai estar disponível para todos os passageiros da Transurb que baixarem o KIM, aplicativo de celular de vendas de créditos do TEU. A campanha de multivacinação foi encerrada no último final de semana. Foram 3 semanas dedicadas a imunizar as crianças e adolescentes de todo o estado. A campanha teve início no dia 14 de outubro e se estendeu até o último sábado. Diversos postos de saúde ficaram abertos em todo o estado para pôr em dia a caderneta vacinal. As doses disponíveis foram destinadas para as crianças e adolescentes de até 15 anos. Em Porto Alegre, as unidades de saúde ficaram abertas aos sábados e equipes também se revezaram em ações pelos bairros para atender a população, que ainda contou com passe livre nos ônibus no dia D para a multivacinação. Até o já tradicional Zé Gotinha participou da campanha, convidando os pequenos para a aplicação da dose. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram feitas mais de 19 mil injeções na capital em 3 sábados. 17 imunizantes do calendário vacinal estiveram disponíveis para pôr em dia a caderneta dos jovens, que tem ficado desatualizada nos últimos anos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, de 2015 a 2022, as coberturas vacinais apresentaram uma queda significativa, que foi intensificada no período de pandemia de Covid-19. De 2020 a 2021, a maior parte das coberturas ficou na faixa dos 80%. Isso acende um alerta para a possibilidade de reintrodução de doenças no estado. A campanha de multivacinação acabou, mas todas as vacinas seguem disponíveis nos postos de saúde. A empresa de distribuição de energia elétrica CE Equatorial foi multada em mais de 24 milhões de reais. O anúncio foi feito pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado. A baixa qualidade dos serviços prestados foi o que motivou a multa de mais de 24 milhões de reais. A decisão foi tomada na semana passada. Além disso, a punição é resultado de um processo de fiscalização conduzido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul em agosto. No processo também foi identificado o descumprimento parcial do plano de resultados de 2022, que foi estabelecido para a CE Equatorial, e a falta de manutenção das instalações. Em julho, a AGERG se reuniu com integrantes da Agência Nacional de Energia Elétrica. Na época, foi exposto a necessidade de uma ação fiscalizadora sobre os serviços prestados pela CE. Essa solicitação já tinha sido realizada em maio, antes da passagem dos ciclones extratropicais pelo estado. Já em setembro, uma outra reunião foi feita em Brasília. A AGERGS considerou que os eventos climáticos, que deixaram vários clientes de algumas regiões gaúchas sem energia elétrica por 2 semanas, confirmou que a CE não possui preparo para agir em situações de emergência. A concessionária tem um prazo de 10 dias para recorrer da decisão da AGERGS. Em nota, ela confirmou que recebeu a notificação da agência na última quinta-feira, 26/10, e que está analisando as informações para apresentar recurso administrativo junto à agência reguladora, conforme rito previsto na regulação setorial. Vamos conferir um recado de Canoas. Atenção, comunidade do Mato Grande! É a sua vez de ajudar a Prefeitura a definir as prioridades para Canoas. Na terça-feira, dia 31, acontece na região a plenária do Orçamento Participativo. O encontro é na EMF Rio Grande do Sul, Rua Venceslau Braz, a partir das 7 da noite,
onde os cidadãos terão a possibilidade de eleger a obra prioritária da sua região e outra da cidade. Apesar de terem acontecido lá em 1863, os crimes na Rua do Arvoredo até hoje são muito comentados pelos porto-alegrenses. E hoje, Dia das Bruxas, vamos relembrar essa história. Crimes na Rua do Arvoredo, o Canibais de Porto Alegre. Você já ouviu falar alguma coisa sobre esse caso? Era um mistério, né? Bastante árduo mistério. Que eu às vezes não sei para onde que é, se é ali, atrás ou não é uma casa dessa. Parece que agora é um café assombração. Como é que tu vê essa história, assim, imagina, tu achando que tá comprando uma linguiça que na verdade seria de um animal, né? Tá comprando uma linguiça de carne humana, o que a senhora? É macabro, né? Pois então, essa é apenas uma das lendas que existem na capital. Só que esses crimes realmente aconteceram. O impacto foi tão grande para a sociedade da época que até o famoso pesquisador Charles Darwin questionou o caso. Ele até levantou o seguinte questionamento: será que existe um chacal adormecido em cada homem? José Ramos, Catarina Paus e Carlos Klausner são os principais personagens dessa história horripilante que aconteceu lá em 1863. Faz tempo. Você já imaginou, em um dia normal, ir até um açougue para comprar carne e fazer em casa? Pois é. Aqui em Porto Alegre existia um açougue em 1863 que, como todos os outros, vendia carne. Só que a diferença dele, gente, é que ele fazia linguiças de carne humana. E nessa rua aqui de trás é onde que possivelmente ficava o local onde esse açougue estava. Só que com o tempo, né, muita coisa mudou em Porto Alegre, né, muitas casas foram construídas, foram arrumadas, então a gente não sabe o local exato onde essa construção ficava. Mas era aqui nessa rua onde carne humana era vendida em formato de linguiça. Ramos era um brasileiro que trabalhava como informante da polícia na época. Catarina era a esposa de Ramos, que veio da parte húngara da Transilvânia para fugir da pobreza. E Carlos era um açougueiro alemão que já estava em Porto Alegre. Então, o José Ramos era uma pessoa extremamente traumatizada, né? E ele atuou depois ativamente o que ele viu e sofreu passivamente na história de infância e adolescência dele, né? Se transformando num ser bárbaro, serial killer. E ele frequentava o Teatro São Pedro, ele gostava de música erudita, ele fazia todo um percurso aqui pelo Centro Histórico, passava pelo Teatro São Pedro, ele trabalhou na polícia, ele era informante de polícia e teriam, inclusive, afastado ele da polícia num determinado momento por perceber que ele era muito impulsivo, né? Mas ele seguiu sendo informante da polícia. Os três foram responsáveis por cometerem os piores crimes. Enquanto José e Catarina escolhiam as vítimas que mais tinham dinheiro, Carlos já se preparava no açougue. Pause seduzia as vítimas e as levava até a casa dela e do marido. Lá, eles matavam a pessoa, a esquartejavam e a levavam para Carlos. No açougue, era onde a linguiça com carne humana era feita. E o pior, as pessoas que compravam no local diziam que as linguiças possuíam um sabor diferente e era considerada a melhor da cidade. Depois de um tempo, esses crimes foram descobertos. Mas antes, José Ramos e Catarina Paus acabaram matando Carlos. Esse é o ponto da história que ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Será que Klausner teria cansado dos crimes e queria contar a verdade para a polícia e por isso foi morto? Ou então, os amigos o teriam matado para ficar com os bens dele? Ninguém sabe. O que se sabe é que 6 pessoas foram mortas pelos criminosos, e tanto José quanto Catarina foram presos. Mas um outro ponto interessante é que essa história da carne humana ter sido usada nas linguiças pode também ser uma lenda, pois Catarina só foi falar disso depois de um longo tempo presa. Já José nunca confirmou a história. O casal cumpriu as penas que foram impostas a eles. Alguns dizem que José acabou morrendo enquanto estava internado na Santa Casa de Porto Alegre.
Já outros afirmam que ele conseguiu convencer os funcionários do local a deixarem ele os ajudar com os pacientes, e somente depois de muitos anos que ele morreu. Já a história da Catarina possui diversas versões também. Será que ela teria ido para outro lugar e nunca mais foi vista? Ou então, ela teria enlouquecido pelas ruas da capital? Ou melhor, ela teria ido trabalhar como faxineira da Santa Casa? Esses são alguns pontos que nunca foram decifrados dessa história. Apesar do caso ter sido um crime horrendo, é importante manter essas histórias e fatos no conhecimento das pessoas. Todos os lugares possuem suas lendas urbanas e elas não podem deixar de serem contadas às outras gerações. Essa questão de manter as histórias, as lendas, né, porque passa a ser também parte do folclore. E isso tudo entra na questão, né, de identidade, de memória, a questão de pertencimento a um lugar, né? Então, eu acho isso, né, super importante para justamente, né, Porto Alegre manter a sua identidade, manter a sua história, manter a sua cultura. E isso pode muito bem virar, né, um atrativo turístico, algo a mais, né, para que Porto Alegre use isso, né, a seu favor, né. Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!